Graça e paz. Nós vamos dar início à terceira aula de humanidade e divindade de Jesus. A aula de hoje envolve a unidade agora. Nós falamos na primeira aula de divindade de Jesus. Na segunda aula nós falamos da humanidade de Jesus. Agora nós vamos concluir sobre a unidade das duas naturezas de Cristo. Então é isso que nós vamos estar falando agora. E nós vamos concluir a cristologia na nossa EBD especial, EBD com conteúdo mais teológico, também com auxílio para os alunos do curso de teologia, como um aprofundamento na teologia sistemática em cristologia. A unidade da pessoa de Cristo. Vamos pegar o material bíblico, agora são poucos textos, vai ficar mais tranquilo para a gente ler. Nós lemos bastante versículo nas aulas anteriores. Vamos ler João 1. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. Aí depois a gente pula para o versículo 14. João capítulo 1, versículo 1. Tá assim, olha. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a divindade de Jesus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Tem um ponto-chave aqui, para a gente já dar início, que diz assim, olha, no princípio era o Verbo. Então, no princípio Jesus era Deus. Então, é isso que a passagem está dizendo. Então, Jesus ele é Deus durante toda a eternidade. Então, o que aconteceu? O Verbo se fez carne. Por que é importante a gente frisar? Porque a gente vai falar depois da unidade. Então, quando a gente fala da unidade de Jesus, uma coisa nós temos que guardar. É a divindade que ganha características de humanidade, e não o inverso. Isso é importante. Então, não é a humanidade que ganha características divinas. É a divindade que ganha características humanas. Aí a gente vai estar falando mais ou menos isso daí. Isso é a encarnação, né? O Verbo se fez carne. Deus tornou-se humano. Esse é um ponto-chave para nós entendermos a unidade da pessoa de Jesus nesse aspecto. Vamos ler agora Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Mais uma vez, a divindade tornando-se humana. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. 1 Timóteo 3,16 refere-se tanto à encarnação terrena de Jesus como à sua presença no céu. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Quando nós lemos versículos nesse formato, até o irmão Mauro vai lembrar, a irmã Gina vai lembrar, né? Olha o formato do versículo, o que ele parece? Nós estudamos numa sexta-feira. Não parece um credo? Porque era. Então, os estudiosos acreditam que, por exemplo, este versículo aqui, ele exemplifica um modelo de como a igreja cria.
sabe? Como era a crença da igreja no início. Então a igreja proclamava isso daqui como um dogma de fé. Né? Então você pode ver que a forma como está colocada é o formato que depois as igrejas, nos séculos subsequentes, acabou criando, né, os seus credos doutrinários. Né? Então esse aqui também é um. Né? Esse é o da época de Paulo, olha que interessante. Bem do início do cristianismo. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Né? Então nós encontramos aqui a humanidade e a divindade de Jesus. E agora que é a questão, como que funciona isso em Jesus? Esse é o grande mistério. Olha o que está falando aqui, olha. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Então, é realmente algo para nós pensarmos. Então, assim, entender 100% isso nós não conseguimos. Né? Como funciona a humanidade e a divindade na pessoa de Jesus? E aqui também, alguns estudiosos foram criando suas teorias, as suas ideias, e já no início da igreja, muitas dessas ideias acabou sendo consideradas heréticas, acabou não sendo... a própria igreja percebeu que não era o que a Bíblia dizia. Então, vamos falar de alguns deles? Nós já falamos de 4, né? Você vê que, olha, para mostrar que a igreja teve várias tentativas. Olha os 4 que nós falamos. Nós falamos do apolinarismo, nós falamos do docetismo, nós falamos do arianismo e nós falamos do ebionismo, que tinham dificuldade com uma das áreas das duas naturezas de Jesus. Vamos falar de um bispo de Constantinopla, o nome dele é Nestório. Né? Ficou conhecida o seu ensino como nestorianismo. O que é isso? Nestório, bispo de Constantinopla, não aceitava a ideia de Maria ter gerado uma pessoa divina. Para ele, Deus não podia ter uma mãe. E certamente nenhuma criatura poderia ter gerado um membro da divindade. Maria, portanto, não foi a mãe de Deus. Ela deu à luz um homem que era veículo para Deus. Preferia pensar em uma conjunção das naturezas divinas e humanas em Jesus, ao invés de união. Seu ensino implicava em uma divisão na pessoa de Jesus. Então ele fazia essa divisão. Né? Ele não cria na união, né, das duas naturezas na pessoa de Jesus. Né, que é o que a gente observa quando nós lemos os textos. Né? Então, por exemplo, como Maria não poderia ter gerado nada que seja divino, que para ele isso era algo inaceitável, ele acabou falando que, nos seus ensinos, ele acabou vendo que o que Maria poderia ter acontecido, em Jesus existia, Jesus era o veículo da divindade, pronto. Foi assim que ele... Comum. Isso, fez de Jesus um veículo da divindade. Né? Então, de certa forma, era um jeito dele... ele acabava, de certa forma, aceitando as duas, mas não como união na pessoa de Jesus, mas como separada. O eutiquianismo, aí já é um outro estudioso. O Eutico, né, de Constantinopla, ele declarou que o Senhor Jesus Cristo, após o nascimento, possuía uma natureza. A de Deus, feito carne e tornada humana. Rejeitava a ideia de duas naturezas, mas endossava o nascimento virginal. As ideias de Eutico constituíram o fundamento de um movimento que ensinava que a humanidade de Jesus era absorvida pela deidade, que ficava praticamente eliminada. Então você viu que todos, gente, todas essas pessoas aqui, o Eutico, o Apolinário, o Ário, né, o Nestório, todos eles foram bispos também, eles ensinaram nas igrejas as suas ideias. E com o tempo, a própria igreja foi percebendo que não era isso que as escrituras diziam. Olha que interessante. Então não foi assim, a igreja não foi inventando doutrina. É isso que é importante nós falarmos quando nós pensamos, por isso que nós respeitamos muito a tradição. A tradição cristã, ela tem que ser respeitada, porque a tradição cristã não foi inventada. Ela foi formada no decorrer dos tempos. Ela foi se formando e se consolidando.
Foi assim que a igreja foi fazendo. E depois, claro, a igreja foi ganhando algumas características próprias, como, por exemplo, o catolicismo foi acrescentando algumas coisas típicas, né, do próprio catolicismo. Aí quando, por exemplo, o Lutero, o Calvino fazem as reformas, né, a base da tradição eles mantêm. Eles mantêm a base da tradição cristã, que foi formada nos séculos passados, né? Mas eles acabaram não aceitando alguns que foram incorporados especificamente para o catolicismo. Coisas específicas do catolicismo, eles preferiram não incorporar. Né? Mas aquelas coisas que faziam parte do cristianismo histórico, né? Que fazia parte da tradição da igreja, eles mantiveram tudo. Tanto que os protestantismos, os 7 primeiros concílios da igreja, o protestantismo também aceita tranquilamente. Né, os 7 primeiros concílios que houve, que é o que nós estamos falando, nós falamos dele. Para que fosse discutido, exatamente. Então, Deus ele é soberano. Então, assim, a gente sempre... É por isso que eu tomo muito cuidado hoje, em pleno século XXI, sair acusando pessoas de heresia. Eu tomo bastante cuidado com isso. Não é? Então, assim... a gente não pode sair acusando qualquer pessoa, qualquer ensino como herético. A gente pode até falar assim, olha, isso aqui está meio equivocado, tudo bem. Né? A gente pode pensar, puxa, não está muito dentro daqui. Mas não acusá-lo de ser uma heresia, porque quando você acusa de heresia, é como se a pessoa tivesse como a pessoa estivesse jogando para fora toda a tradição que havia recebido e ter feito algo totalmente contrário ao que a fé cristã ensina. Então, assim, se for muito grave, aí eu até posso falar, olha, isso aqui, ou está beirando a heresia, ou é. Mas se for algum equívoco, né, eu fico mais tranquilo. Eu falo, não, é só um equívoco dele, e depois ele vai aprender um pouquinho mais, porque eu também posso me equivocar. Todos nós podemos cometer equívocos. Então, por exemplo, a tradição foi formando isso. Então ela viu que o êutico também, o ensino de êutico não equivaleria ao que as escrituras ensinam. E temos mais um que é chamado adocionismo, o nome já está falando, né? Adoção, então, é uma tentativa antiga e recorrente de resolver o problema das duas naturezas em uma pessoa. Colocada em forma mais simples. Essa é a ideia de que Jesus de Nazaré foi um mero homem durante os primeiros anos de vida. Em algum ponto, entretanto, provavelmente no batismo, ou talvez na sua ressurreição, Deus o adotou como filho. Por isso que é adocionismo. Né? Trata-se mais de um homem tornando-se Deus que de Deus tornando-se homem. Quando a gente lê João, você vê que já complica isso. Não é? Quem leu o prólogo de João, o prólogo de João não começa com a humanidade, começa com a divindade. E depois essa divindade vai se tornar humana. Então você vê que o adocionismo ele inverteu, né? Jesus ele é só um homem, e talvez no batismo ou na ressurreição, vai depender do estudioso antigo da época, que várias pessoas ensinaram isso, a humanidade torna-se divina. Né? Então é o humano tornando-se divino. Então, nós lemos agora, já João, já vimos que não é isso que a Bíblia diz. Uma outra doutrina, essa é famosa e essa é mais atual. Agora essa é uma das atuais. Né? E ela é bem famosa. Mas ela tem também uma pequena dificuldade. Apesar de ser famosa, ela tem uma pequena dificuldade. Que é a chamada doutrina da kenosis. Quem já ouviu essa palavra? Kenosis? É uma palavra grega que quer dizer esvaziar. Não? De acordo com essa concepção chamada de doutrina da kenosis, aquilo que Jesus se esvaziou foi a forma de Deus. A segunda pessoa da Trindade deixou de lado seus atributos distintamente divinos. Onipotência, onipresença, etc. E assumiu em lugar deles qualidades humanas. Com efeito, a encarnação consistiu em trocar uma parte da natureza divina por características humanas. Suas qualidades morais, tais como o amor e a misericórdia, foram mantidos. A doutrina da kenosis também sustenta que Jesus não é Deus simultaneamente, olha que interessante isso, mas sucessivamente. Depois eu vou falar para vocês o que é isso. Com respeito a certos atributos, é Deus. Depois é humano e depois Deus de novo. Embora essa concepção resolva algumas dificuldades, ela não corresponde aos indícios que citamos anteriormente, ou seja, que os escritores bíblicos consideravam Jesus tanto Deus como homem. A gente não consegue enxergar isso quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos a Bíblia. A gente não vê assim, apesar que é uma tentativa interessante, porque ela diz assim, olha, vamos ler o texto de Filipenses? Filipenses 2,6.
É onde está a palavra. Filipenses 2:6. Diz assim, olha. Que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar. Então ele se esvaziou. Não. Aí o 7, eu coloquei o 6, ó. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Então esse assumir fazia com que Jesus esse esvaziar equivale à forma de Deus. Então, a forma de Deus. Então a segunda pessoa deixou de lado alguns atributos, como onipotência, onipresença. Ele assumiu em lugar deles qualidades humanas. Então é isso. Então, por exemplo, é como se Jesus, em algum momento, por exemplo, nós lemos Mateus que fala assim, que o filho, naquele dia e hora, ninguém sabe. Né? Nem o filho, nem os anjos, somente o Pai. Aí como se nesse momento Jesus não era onipotente. E não era onisciente nesse momento. Por quê? Porque nesse momento ele estava falando como humano. Aí quando Jesus mostrava conhecer o coração das pessoas, por exemplo, a intenção dos corações, aí nesse momento ele foi divino, ele não foi humano. Isso é o sucessivamente. Em alguns momentos ele age como divino, em outros momentos ele age como humano. Em alguns momentos ele tem atitudes de um ser divino, em outro. Esse é o sucessivo e não o simultâneo. O simultâneo é quando os dois estão presentes sempre. As duas naturezas. Quando elas estão sempre presentes de Jesus e elas estão sempre agindo de maneira simultânea. E o sucessivo é quando parte é humano, parte é divino. Parte é humano. Nesse momento aqui ele foi humano. Nesse momento aqui ele foi divino. Quando ele mostrava não conhecer tudo, então ele não é onisciente. Então é humano. Quando ele mostrava saber, olha, vai lá no peixe lá, né, e busca uma moeda dentro lá da boca do peixe. Aí é divino. Porque afinal de contas o cara foi pescar o peixe certo lá e achar uma... Então ali ele foi divino. Quando Jesus falava assim, olha, vai na casa de tal pessoa que vai estar tudo preparado, ele vai ter lá o preparo para a questão da ceia, o burrinho para emprestar. Né? Então quando Jesus fazia essas questões, falava essas coisas, então ali ele é divino. Certo? Não é isso que a Bíblia ensina. É aí que está, gente. A Bíblia, apesar de ser interessante isso daqui, ela traz algumas dificuldades. Porque nós não enxergamos essa questão sucessiva quando nós lemos. Muito pelo contrário, os textos simplesmente dizem o que eles simplesmente descrevem e pronto. Não falam mais nada, só fala assim, olha, Jesus, em alguns momentos mostra Jesus sabendo coisas que estavam além da questão humana, outras horas mostra Jesus agindo de forma divina, perdoando pecados, como, por exemplo, perdoando pecados, né, que ele foi até acusado, né, as pessoas da época entenderam isso. Falaram assim, olha, quem é que pode perdoar pecados se não Deus? Então nós vemos essas questões acontecendo na vida de Jesus. Então todos esses ensinos aqui fizeram parte da história do cristianismo, algumas mais recentes, como a da Kenosis, outras mais antigas, né, algumas com dificuldade na humanidade, outras com dificuldades na divindade. Porém, o que nós temos de dados bíblicos é as duas naturezas de Jesus. Sempre agindo. E agora a gente vai pegar esses princípios básicos. Agora isso aqui é importante, porque nós vamos ler o Concílio de Calcedônia, o enunciado da doutrina, e nós vamos tirar daqui. Né? Então podemos se dizer que no ano 451, nós temos um enunciado, que é o que a tradição da igreja traz, que é o que nós deveríamos crer, como questão tradicional, como fé cristã, a decisão do Concílio de Calcedônia. É excelente essa decisão lá, de 451, no ano de 451. Diz assim, olha, eu já li no curso de teologia, vou ler mais uma vez, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Essas palavras são chaves. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada pessoa e natureza permanecem intactas.
concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, unigênito, Deus Verbo. Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Então, eu sei que ele usou algumas palavras aqui, ele precisou do recurso, por exemplo, da filosofia, de termos filosóficos, para tentar explicar. Né? Mas foi uma tentativa de tentar, e aqui foi o que a igreja acabou estabelecendo como padrão da sua fé. Né? Isso aqui faz parte, né, da fé cristã, e foi isso que eles enxergaram depois de tanta pesquisa. Olha, gente, 451, depois de tanto estudo, depois de tantos ensinos, depois de tantas tentativas de tentar ensinar isso de Jesus, a igreja acabou chegando num consenso, na grande maioria, de que esse é assim que nós devemos entender a divindade e a humanidade de Jesus. Então vou ler mais uma vez, ó. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, um só e o mesmo Cristo. Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada pessoa e natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora? Primeira parte, né? Aqui mesmo em Filipenses diz assim, olha, deixa eu ler aqui. Estou em Filipenses, vou ler mais uma vez o 6 e o 7. Diz assim, olha, vou ler até o 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que se devesse apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que a encarnação diz aqui? Olha, a encarnação foi mais uma aquisição de atributos humanos do que uma desistência de atributos divinos. Então, olha que interessante isso. Conforme Filipenses 2, 6 e 7, Jesus se esvaziou não da forma de Deus, mas da igualdade com Deus em sua glória, assumindo a forma de servo. Apesar de não deixar de ser como Pai, no que diz respeito à natureza, ele se tornou funcionalmente subordinado ao Pai durante o período da encarnação. Então, uma subordinação a gente consegue enxergar. Né? Lembra que Jesus dizia assim, olha, mas seja feita a tua vontade? Então, a gente sente essa subordinação de Jesus ao Pai. Então, isso. É uma subordinação. Mas aqui é só uma funcionalidade da encarnação. Porque a encarnação exigia isso. Não é? Então, o que acontece? Então, por exemplo, assim, o que acontece é que a natureza divina ganhou características humanas. Isso. Então, não é que ela trocou, ela não trocou, ela não foi uma troca de, por exemplo, assim, Jesus não trocou a onipotência, né, pela impotência humana. Ele não fez uma troca. É isso que é bom deixar bem claro. Não foi uma troca. Foi simplesmente uma aquisição. Então, Deus tornou-se humano. Então, a divindade ganhou atributos humanos, mas não perdeu a sua divindade. Ela simplesmente adquiriu atributos humanos. Pelo menos é a melhor forma de entender o que os textos bíblicos dizem. Isso resolve a questão, isso a gente consegue explicar totalmente com a nossa razão? Não. Isso é um dogma de fé. Essa que é a questão. Sim. Sempre. Nunca deixou isso. Né? É claro que a gente vai falar um pouquinho também a questão dessa funcionalidade. Né? Então, o atributo estava lá. Né? Mas a sua encarnação não tinha como Jesus estar fisicamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, querendo ou não, a encarnação, ela traz essa subordinação e essa funcionalidade. Faz parte da encarnação isso. Mas não que o atributo foi perdido.
Não é? Simplesmente por causa da encarnação, Jesus não conseguia estar fisicamente em todos os lugares, por causa da encarnação, certo? Mas estava lá, mas ele não perdeu isso. Né? Nós vimos isso em várias ocasiões, quando nós lemos o Evangelho, Jesus agindo de forma onisciente. A gente vê a onisciência na pessoa de Jesus lendo os Evangelhos. A gente consegue perceber isso. Né? Então estava lá. Não é? Então é importante nós termos isso. É claro que essa parte dos nossos estudos aqui são formas que nós, seres humanos, procuramos entender da melhor maneira, né, os dados bíblicos. É a melhor forma que nós temos. Então a gente vai fazendo tentativas. E essa foi a que a igreja considerou a melhor tentativa de explicar. Né? Pelo menos foi essa que o cristianismo tradicionalmente aceitou. Certo? É isso que é importante frisar. É claro que eu já ouvi pregações ensinando a doutrina da kenosis. Né? Já escutei algumas pregações assim. Né? Mas a gente observa que, apesar dela ter os seus méritos, porque aqui são tentativas de explicar, né, ela deixa escapar algumas coisas. Os livros mais antigos, eu li um livro quando, por exemplo, o Brasil produzia pouca literatura teológica, eu tenho lá uns 2 livros bem antigos, acho que dos anos 70, 80. As igrejas evangélicas ainda estavam começando a produzir os seus livros de teologia, né? Estava começando a desenvolver, então não estava muito esses livros não eram muito acessíveis como é hoje. Não era tão simples, a gente demorava para a gente encontrar esse livro. Numa livraria pequenininha, a gente tinha praticamente todo o acervo protestante da época. E um desses livros que eu li, o autor já dizia isso, ele colocava exatamente aqui, ele falava, Jesus sempre foi humano e divino e nunca deixou, nem na sua encarnação, e aí ele deu todos esses textos bíblicos que mostram Jesus mesmo na sua encarnação agindo de forma onisciente, onipotente. Então, a nossa literatura, já desde o começo, né, nas nossas igrejas, já ensinava isso daqui. Né, a literatura brasileira, inclusive de autores pentecostais também. Né, também as antigas dos autores pentecostais, são bem simples a literatura antiga. Né, em alguns, não quer dizer que não tem livros teológicos aprofundados, tinha, mas é que ainda não havia sido traduzido para o Brasil. Né, o Brasil que não tinha muito acesso a todas essas literaturas de fora. Aí depois foram prosperando, o Brasil foi prosperando, a igreja foi crescendo, e aí começou a traduzir. Hoje a gente encontra livros, né, que não cabe na nossa biblioteca mais, né, de muita produção teológica. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu tenho uma grande e não tem tudo, não tem um pouco só, bem pouco, por sinal, comparado ao que já está produzido hoje. Não? Então nós temos aí, nessa primeira parte, a encarnação foi uma aquisição dos atributos humanos do que uma desistência dos atributos divinos. A união das duas naturezas significa que elas não atuaram independentemente. Jesus não exerceu sua deidade em certas ocasiões e sua humanidade em outras. Seus atos sempre eram da divindade e da humanidade. Essa é a chave para compreender as limitações funcionais que a humanidade impôs sobre a divindade. Por exemplo, Jesus ainda tinha poder para estar em toda parte, a sua onipresença. No entanto, como um ser encarnado, estava limitado no exercício daquele poder pelo fato de possuir um corpo humano. Então é só isso o que causou, é uma questão funcional. Isso não deve ser visto como uma redução do poder e das capacidades da segunda pessoa da Trindade, mas como uma limitação circunstancial no exercício desse poder e de suas capacidades. É isso que a igreja consegue explicar. Isso é bem complexo, mas é assim, olha, a onipresença estava lá em Jesus, não mudou nada. Só que por ele estar encarnado num corpo humano, né, essa limitação da encarnação, então trouxe só essa limitação funcional. Então no período da encarnação, Jesus teve essa limitação funcional. Porque não tinha como num corpo físico, fisicamente ele estar presente em todos. Foi isso que eu passei para vocês. Então foi uma funcionalidade da encarnação. Mas a onipresença estava lá na pessoa de Jesus, ele era Deus. Ele não perde esse atributo. Porque esse atributo é atributo de divindade. Né? Então ele não trocou isso. Né? Então ele não troca, não é uma troca. Né? É isso que nós podemos explicar quando nós lemos os evangelhos. Mas essa é a tentativa que a igreja tradicionalmente reconheceu como a que se encaixa melhor no texto bíblico. Como explicar isso agora? Me falam. Não dá, né? Tem que crer, né? Isso é crer, isso é fé.
Né? Isso é fé. Então, existem coisas da fé cristã que ultrapassam a razão, isso é fato, ultrapassa a questão da razão humana. Mas nós cremos porque, mesmo a igreja sabendo, olha isso que é interessante, gente. Você acha que a igreja nunca soube? Desde quando eles formularam, por exemplo, o concílio de Calcedônia, eles souberam, né, das dificuldades que havia. Então, eles sabiam disso, mas mesmo assim, eles falaram, não, mesmo assim, é o melhor jeito de explicar. É a melhor forma de explicar. Mesmo que isso escape da nossa razão. Então, isso que é importante. O grande problema, sabe qual é um grande problema das pessoas no pleno século XXI? Nós queremos explicar tudo racionalmente. E a razão, ela tem limites. A razão, ela tem limites. Né? Então, ela é importante. Né? A descoberta da racionalidade grega foi importante. Eu dou aula de filosofia também, então eu sei o quanto os gregos foram importantes para a humanidade. Né? Ele moldou o jeito de pensar do mundo ocidental. Então, eles foram importantes para a humanidade. Mas a racionalidade não explica tudo. Ela vai ter os seus limites. Então, até porque nós estamos falando de duas coisas bastante distintas uma da outra. O humano, que é limitado, não é? Que é cheio de limitações, cheio de, por exemplo, de falhas, podemos dizer assim. E nós estamos falando da divindade, que não tem nenhum tipo de limitação, nem de tempo, nem de espaço, nem de nada. Né? Então, nós estamos falando de duas coisas completamente distintas. E essas duas coisas distintas, né, fazem parte da pessoa de Jesus. Simultâneo, sempre. Então, por exemplo, é sempre o Jesus, Deus humano que agiu, sempre. Então, não é nessa parte foi humano, não foi assim. Né? É o mesmo Jesus, sempre, ele é o mesmo. Elas não se separam. Não, elas não se fundem em uma natureza só, elas não viram uma natureza só, continuam duas naturezas, mas elas são inseparáveis, como nós lemos no concílio. Né? Elas são, olha, inconfundíveis. Se elas são inconfundíveis, elas não se fundem em uma só, são inconfundíveis, são duas naturezas. Elas são imutáveis, nenhuma se transforma na outra, uma continua imutável, a outra também. A natureza humana está lá, a natureza divina também está lá. Então, elas são imutáveis, elas são indivisíveis, ou seja, né, elas são inseparáveis. Elas não se dividem e também não se separam. Olha que interessante. Então, são duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. E olha que para achar esses 4 termos deve ter dado trabalho, hein? Imagine a discussão que não foi, né? Para chegar nesses 4... para chegar nesses 4 termos. Não foi simples. Não foi simples. Sim. Né, para encontrar as palavras certas para tentar explicar, né, o divino. Né? Vamos agora para a terceira. Ao pensar na encarnação, precisamos começar não com os conceitos tradicionais de humanidade e divindade. Então é importante pensar nisso. Mas com o reconhecimento de que ambos são mais plenamente conhecidos em Jesus Cristo. Às vezes, abordamos a encarnação com a pressuposição de que ela é praticamente impossível. Sabemos o que é a humanidade e o que é a divindade. E elas são, sem dúvida, incompatíveis. No entanto, quando dizemos que, na encarnação, Jesus assumiu a humanidade, nos referimos ao tipo de humanidade presente em Adão e Eva na criação e antes da queda. Jesus não era tão humano quanto nós, ele era mais humano do que nós. Né? Esse ponto é fundamental. Então, a humanidade de Jesus, a humanidade, ela está no grau de perfeição. A humanidade de Jesus. Então, foi a forma como Deus projetou a humanidade. Então, não é a humanidade... Jesus não trouxe a humanidade caída, ele não nasceu na questão da humanidade caída, não, mas da humanidade da qual Deus havia projetado. Então, ele era... Por isso, essa parte, gente, que é a parte que me encanta, é a parte assim que eu glorifico a Deus, que eu falo, Jesus, como que o Senhor é bom. Né? E quando a gente olha para Jesus, a gente encontra o mais humano dos humanos. Né? E aí... Eu acredito que quando Jesus falou como homem, que o homem não entendia as coisas de Deus. E Jesus falava como homem para que eles entendessem, Sim. né, as coisas de Deus. Porque se fosse falar como
como ele sendo o próprio Deus, ele não entendia, ou até hoje não entende o linguagem de Deus. Mas ele, como homem, Sim. fazia com que eles entendessem a palavra de Deus. É assim? É isso mesmo. Jesus, então, quando Jesus falava, nós vimos ali, não um homem qualquer, mas a humanidade na sua perfeição. E aí, eu sempre falo isso, é uma coisa que eu procuro observar isso para a minha vida, né? Eu sempre penso nisso quando eu tomo as minhas atitudes, quando eu vou tomar minhas decisões, né? Quando eu vou orar para ver qual é a vontade de Deus, que todos nós fazemos isso quando nós vamos tomar algumas decisões importantes. Eu sempre levo isso em consideração quando eu penso em algum comportamento, não pecaminoso, mas assim, algum comportamento do dia a dia que a gente olha e fala, puxa vida, Jesus não era assim. Não foi assim que Jesus ensinou, não é? Às vezes nós ficamos bravos, irritados, mal-humorados, aí nós falamos assim, puxa vida, mas às vezes isso é mal educado, acontece, né? Às vezes a gente acaba agindo de uma forma que a gente fala, poxa, mas Jesus, ele era firme, né? A gente observa que Jesus era uma pessoa firme quando tinha que ser, né? Falava de maneira firme, que às vezes as pessoas até não gostavam, mas a gente nunca viu Jesus sendo mal educado, né? Ou arrogante, né? E a gente fala assim, pô, isso é a humanidade na sua perfeição, né? Então, Jesus conseguia agir conforme a necessidade do momento, agia com compaixão quando era necessária, agia com amor, com necessidade, mas agia com firmeza também. Quando tinha que dar uma disciplina ali, falar algo disciplinar, ele falava, mas sempre mostrando para as pessoas que quem estava falando ali, né, era o homem perfeito. Era o homem perfeito. Nessa situação, o que Jesus faria, né, irmão? Então. A gente tem que observar, né? A gente tem que observar. É claro que nós nunca vamos conseguir alcançar essa perfeição agora, mas é o ideal, né? Vamos se dizer assim, são as nossas idealizações. Qual é a idealização do cristão? A idealização do cristão é a pessoa de Jesus. Essa é a idealização. Não, então, por exemplo, qual é a idealização? É ser cada dia mais próximo, mais parecido com Jesus, que é o que a palavra diz, a palavra cristã diz, né? São pessoas parecidas com Jesus. Então, quanto mais nós nos tornamos parecidos com Jesus, né, nós crescemos como cristão. E aí é que está. Então, quando a gente cresce como cristão? Quando somos mais humanos. Aí que é a chave. Então, a gente não cresce como cristão achando que nós somos diferentes do resto da humanidade. Olha que interessante isso. A gente não é mais santo quando a gente se distancia das pessoas. Nós somos mais santos quando nós nos aproximamos das pessoas. Quando nós amamos as pessoas e quando nós ajudamos. É aí que nós nos separamos. A separação não está no distanciamento, mas na aproximação. Olha que coisa. Olha que coisa, que quando a gente vê, porque foi isso que Jesus fez. Jesus foi acusado de quê, gente? De comer com beberrões, não foi? Né? Olha, você come com pecadores aí, com beberrões, né? Olha o seu comportamento. As pessoas ouviam Jesus, mas aí é que estava. Era aí que a humanidade estava acontecendo. Né? Essa era a encarnação. Né? Foi assim que Deus se aproximou de nós. Né? Deus não se aproximou das nossas belezas. Deus se aproximou das nossas misérias. Que coisa, né? Então, assim, a humanidade de Jesus, ela é perfeita. Né? Ele é mais humano. E é aí que está. O cristão, ele só cresce quando ele vai se tornando cada vez mais humano. A cada dia que você é mais humano, você cresce. Isso significa que nós somos limitados até para comentar sobre a humanidade dele. Sim. Porque a gente fala, a gente vai comparar ele. Mas Jesus passou por isso. Nós passamos de maneira defeituosa. Ele passou de maneira perfeita, porque que nem o Mauro comentou, ele foi feito homem, a imagem e semelhança do próprio Deus, né? Então, quando ele age humanamente, foi como Deus agiria, né? Então, na nossa limitação. Muito bem colocado isso. A gente até pensa na tentação de Jesus. Pensa na tentação de Jesus no deserto. A gente acha que foi mais fácil. A gente tem a tendência de achar, a tentação de Jesus foi mais fácil porque ele era Deus. Era Jesus, afinal de contas, a tentação que ele passou, para ele foi mais fácil do que para nós. Mas isso bem que o Mateus colocou. Né? Até para entender a humanidade nós somos limitados. É verdade.
Né? E nós temos essa limitação. Porque, por exemplo, quando a gente vê a tentação de Jesus, ela alcançou o grau máximo de tentação ali. Exatamente por estar nele a perfeição da humanidade. Então a tentação que ele sofreu também foi num grau que é até difícil de nós explicarmos. Foi mais real do que as que nós passamos. Isso é tudo consequência da queda, irmão. É. O pecado faz isso em nós, da limitação, Isso, né? trouxe essa limitação. Né? Então a gente fala assim, então a tentação de Jesus ela foi real? Não, ela foi mais real que a nossa. Aí é que está. Foi mais completa que a nossa. E a resistência de Jesus foi mais completa que a nossa. Então é nesse grau que nós pensamos na pessoa de Jesus. Quando Jesus foi humilhado pelas pessoas, foi num grau muito maior que o nosso humano, por causa das nossas próprias imperfeições. Né? Então assim, é bem colocar isso daí. Então a humanidade de Jesus, ela traz para nós o protótipo, aquilo que Deus planejou para toda a humanidade, é a humanidade perfeita. E essa promessa nós temos, gente. Essa promessa de nós sermos como Ele é, né, em termos dessa humanidade, Deus nos promete. E isso vai acontecer na ressurreição e na volta de Jesus. E quando nós vemos pessoas, vamos dizer, a Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que é católica, sim. Né? E ela é uma pessoa que se abdicou de tudo realmente para ajudar os pobres, né? Sim. Claro que a fé dela. Quem a gente pode julgar alguma coisa, falar, né? Muito colocar, muito bem. Porque assim, é uma pessoa que realmente se abdicou de tudo, né? Para cuidar dos pobres e morreu na pobreza e a vida dela foi se doar. Muito bem colocado. Né? É assim, não importa, gente, a fé. Na verdade, ela foi mais parecida que Jesus do que os dois. Isso! Era isso que eu ia falar. Às vezes nós temos a tendência de valorizar somente aquilo que faz parte da sua igreja, da sua religião. Mas nós temos, por exemplo, como você citou a Madre Teresa de Calcutá, um grande exemplo de humanidade. E se ela teve esse grande exemplo, se você olha para a Madre Teresa e fala, olha que ser humano que ela foi. Só é possível se ela estivesse próximo de Jesus. Não tem como ser diferente. Não é? Então, é isso que nós temos que colocar. Então, quando nós vemos pessoas com a humanidade... Quando a gente olha, por exemplo... Por isso que eu falo, gente, quando você olhar na vida, no mundo, você vê esses reflexos de humanidade na sua perfeição, a gente tem que enxergar Jesus aí. Olha, Jesus realmente está vivo, Ele continua influenciando o mundo, né? Quando, por exemplo, a gente vê o grande exemplo daquele líder sul-africano que lutou contra o apartheid, o Mandela, né, a ponto de perdoar os seus algozes, depois que virou presidente, né, ele vai lá e perdoa a pessoa, toca na mão das pessoas, a gente olha assim, olha que humanidade que é essa. Né? Olha que ser humano. Então mesmo a gente olhando, qual era a religião dele? A gente fica preocupado com isso, então a gente só vai valorizar se for, não importa, gente. Todo exemplo de humanidade, todo exemplo que valoriza o ser humano, todo exemplo que coloca o ser humano, né, mais próximo de Jesus, que nós enxergamos isso, a gente fala assim, olha, graças a Deus existe esperança para essa humanidade. Tiago fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Né? Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. É isso, gente. Então, santidade é ser humano. Muito interessante isso. Santidade é ser humano. Porque às vezes nós achamos que santidade é aquela pessoa totalmente separada de tudo. Olha, não vamos chegar perto, quase não. Voando, né? Quase voa, né? Está quase com asa para voar. E não é isso. Santidade não é isso. Santidade é estar próximo das pessoas, é ajudar as pessoas, é orar com elas, é chorar com elas, né? É entender as dificuldades, entender as nossas próprias limitações. Né? Quando nós entendemos quando que a grande experiência de vida de santidade que teve, por exemplo, Isaías, foi quando ele reconheceu tudo aquilo que ele era. Quando ele não reconheceu, enquanto a pessoa achou que era muito bom, né? Estava distante de Deus. Quando ele viu quem ele era, quando ele falou assim, olha quem Deus é, olha quem Jesus é, e olha quem eu sou. Quando nós temos isso de forma consciente, nós vamos crescer e vamos procurar melhorar, claro, com a atuação do Espírito Santo em nós. É Deus quem faz isso. Então, Jesus assumiu, quando dizemos que na encarnação Jesus assumiu a humanidade, nos referimos ao tipo de humanidade presente em Adão e Eva na criação e antes da queda. Jesus não era tão humano quanto nós, ele era mais humano do que nós. É por isso que eu gosto, por exemplo, da teologia da missão integral. Eu gosto dela por causa disso. A gente vai falar assim, mas o pessoal... Aí a gente quer encaixar tudo dentro do nosso sistema teológico, sabe? O grande problema é assim, nós temos um sistema teológico totalmente fechado e a gente não abre espaço para mais nada. Então se vem um outro ensino que é bom, mas se ele não encaixar em algumas partes que está aqui, aí eu falo, então já não é válido.
Não. Aí eu acho meio complicado também, né, isso. Porque vai ao extremo, né, irmão? É, Missão integral é do marxismo. Isso. Aí você pro extremo e Né? Aí a gente sente cheiro de marxismo, aí a pessoa fala, estou sentindo cheiro de marxismo, e já acha que é marxismo. Puxa vida, mas a Bíblia é muito antes disso. Né? A Bíblia é muito anterior ao Marx. Então, se a pessoa enxergar na Bíblia algumas coisas, por exemplo, porque o Marx depois acabou trazendo isso daí lá na frente, não invalida o que está lá nas Escrituras. Não é? O que o pessoal da Missão Integral enxergou é o seguinte, através dos atos de bondade e compaixão, a gente consegue levar Jesus, é isso que ele está dizendo. Que a Missão Integral diz, ela não separa ação social de missão. Essa que é a grande questão da Missão Integral. Para citar nome assim, mas o pastor Ariovaldo. Ariovaldo, então. Ramos, né? Aí ele já jogou lá pro lado extremo. Isso. Ele tem uma posição política, né? Mas, por exemplo, dentro das Escrituras, quando ele lê, né, mesmo ele tendo esse olhar, ele fica de olho no ensino de Jesus. Né? Então é aí que nós temos que entender e valorizar. Então, assim, mesmo a pessoa fala, eu tenho uma posição um pouquinho mais reformada, tudo bem. Eu tenho uma posição um pouquinho mais pentecostal, tudo bem. Isso aí, gente, não é a questão. A questão é assim, por exemplo, quando nós olharmos, até porque a missão integral não é nem tanto uma teologia, é mais um jeito de fazer missão. Né? Eles têm uma teologia porque eles precisam fundamentar as suas práticas, porém, né, isso é meio recente, né, essa formação teológica com mais conteúdo, mas é mais uma prática missionária. E é ótima essa prática missionária. A Batista tem essa tradição, gente. Eu estou falando da Igreja Batista, porque, por exemplo, quando um missionário ele vai para missões, ele sempre é orientado a aprender alguma coisa a mais, não é? Olha, seja cabeleireiro, né? Se você for médico, você vai conseguir alcançar melhor as pessoas. Aí eu tenho missionários da Convenção Batista que é treinador de futebol, né? Com diversas profissões. Isso, aí ele faz isso para evangelizar. Então é o quê? É não separar, ajuda a humanidade a se aproximar das pessoas nas suas necessidades, né? E também depois falar de Jesus, é fazer os dois, não é separar um outro. Isso aqui é evangelização. Aqui. Aí a gente encontra, e é isso que me preocupa, porque às vezes a gente encontra nas igrejas, algumas pessoas falam assim, olha, eu vou te dar a cesta básica, mas você vai ter que ficar do começo até o final do culto. Você está dando condições para a pessoa de agir. Aí a pessoa fala assim, puxa, mas eu queria uma ajuda da igreja, né? Fala, mas aqui não é ajuda, aqui é evangelização. Vocês percebem? É separar, a gente não pode separar isso. Então você evangeliza quando você abençoa, quando você doa uma cesta básica, quando você mostra a humanidade exemplificada em Jesus para o seu próximo. Aquela que recebe, irmão, vai ter sempre aquela, né? A gratidão, é isso aí. Então é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Então, assim, é claro que a gente se preocupa com as pessoas que estão na igreja, porque se a igreja não tem recursos para todo mundo, às vezes acontece isso, né? A agenda que trabalha com isso sabe. A gente gostaria de ter recursos para todas as pessoas. Então a gente acaba ajudando as pessoas que estão próximas da gente, que é o que a Bíblia ensina, né? Porque eles já estão próximos da gente, a gente já está próximo, já consegue saber da necessidade. Aí a gente vai ajudando depois as outras pessoas, a igreja, né? E eu acho muito bonito, principalmente eu vou falar aqui da nossa igreja, que a nossa igreja não são de pessoas ricas, mas é uma igreja generosa. Né? Isso é muito bom. Né? Isso que Jesus ensinou. Acho que a generosidade não tem classe social. Né? Inclusive, quem vê reportagem na pandemia, fica surpreso quando os próprios repórteres reconhecem. Eles vão nas comunidades e falam assim, puxa, aqui a gente encontra mais solidariedade do que entre as pessoas de classe alta. Geralmente as pessoas que têm menos é que ajudam mais. Que ajudam mais. As reportagens hoje estão mostrando isso de uma forma muito contundente. Né? E as pessoas estão vendo. Você tem, mas você divide o que você tem. Isso que é a gente aprender com Jesus. Teve uma mulher brasileira, uma italiana, que ela contou, eu nunca esqueci isso. Né? Ela foi uma reportagem da Segunda Guerra, pegando alguma pessoa, algum parente de algum pracinha, que esteve lá na Itália lutando na Segunda Guerra. E ela casou com um brasileiro. E quando ela contou isso, gente, é algo assim que a gente ouve e fala assim, olha como que é diferente e como a gente entende essa ideia de generosidade. Né? Como que a gente mensura a generosidade. Sabe o que ela falou? E ela percebeu isso, ela se apaixonou por um brasileiro por causa disso, que ela falou assim, olha, vinha nos ajudar lá na Itália pessoas de países ricos, que já tinham condições. Só que eles davam aquilo que sobrava, aquilo que era projetado para eles, aquilo que os países falavam, isso aqui é para você doar para eles. Aí eles iam lá e davam. E ela percebeu que o brasileiro fazia diferente. O brasileiro dava o que ele tinha.
Né? Enquanto os outros davam aquilo que era projetado para dar, o brasileiro não, ele dividiu o que tinha. Olha a diferença, ele dividiu o que era dele. Então, e ela percebeu isso, e ela falou claramente, isso fez com que ela se apaixonasse por um brasileiro e se casasse. Porque ela falou, porque os outros davam, né, aquilo que era projetado para dar, mas o brasileiro dava o que tinha. Isso é generosidade. Né? Então, quando a gente mensura a generosidade, é assim que a gente faz. Né? Como que a gente é generoso? Através disso que o Mauro falou. Por que a Madre Teresa era Calcutá? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Seu tempo, seu talento, seus estudos, né? O seu coração, a sua mente, para ajudar as pessoas. Né? Isso alcança todo o nível de generosidade. E quando nós olhamos para Jesus, é assim que a gente vê a pessoa de Jesus. Jesus, por exemplo, ele sempre teve tempo para as pessoas. Olha que coisa. Até quando você vê num texto, aparentemente, ele estava sem tempo. Quando você fala assim, mas Jesus estava... Quer ver um exemplo? A ressurreição de Lázaro. Jesus estava bem longe. Demoraram 2 dias para chegar Jesus lá. Bem longe. Aí Jesus falou assim, olha, eu vou terminar isso que eu estou fazendo, depois eu vou lá visitar o meu amigo. Olha que interessante. Então ele estava longe, ocupado, mas ele, mesmo assim, ele voltou para ajudar. Então, não é? Olha que interessante. Isso, até falaram isso para ele. Né? Mas ainda assim, mesmo nesses momentos, ele estava disponível para as pessoas. Olha que legal isso. É o que a gente tem que aprender quando a gente pensa na encarnação. Encarnação, gente, é os pés divinos encostar, vamos dizer assim, no chão empoeirado desse mundo. Né? É os pés divinos se sujar com as poeiras desse mundo. Isso é encarnação e é um dos grandes ensinos da fé cristã. Então, você se torna uma pessoa mais parecida com Jesus, não quando você sobe, você está lá no alto, no auge, mas quando você desce. Né? Vamos pegar mais um outro princípio aqui. Ó. É importante pensar na iniciativa da encarnação como vinda de cima, por assim dizer, e não de baixo. Acabamos de falar. Né? Parte do nosso problema na compreensão da encarnação pode vir do fato de que nós a enxergamos da perspectiva humana. Perguntamos de que forma o ser humano pode ser Deus. Como se fosse uma questão de como o ser humano poderia tornar-se Deus. E isso seria impossível. Mas, para Deus tornar-se homem, ou mais corretamente, acrescentar a humanidade à sua divindade, não é impossível. Ele é ilimitado e, portanto, capaz de condescender com o inferior, uma vez que o inferior não pode ascender ao maior ou superior. Né? Então, assim, o que é mais fácil? Pensa bem, é um ser humano tornar-se Deus ou Deus tornar-se humano? O que é mais fácil do ponto de vista da fé? Não é? Então, a gente tem que pensar, o ser humano tornar-se Deus é impossível, não tem como. Né? Mas Deus tornar-se humano, isso é possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então é isso que nós... E aí, é sempre lembrar dessa palavra. É a humanidade sendo acrescentada à divindade de Jesus. E não perdida ou trocada. É acrescentada. Né? Então ambas estão lá, na pessoa de Jesus. E assim, como isso funciona 100% a gente não consegue saber. É um grande mistério da fé cristã. Também é útil pensar em Jesus Cristo como uma pessoa muito complexa. Porque ele não era uma amálgama de qualidades humanas e divinas fundidas em um terceiro elemento não identificado. Porque muitas pessoas podiam dizer isso, né? Então, a humanidade e a divindade se fundem, se tornam alguma coisa híbrida. Não é isso não tem essa, não é híbrido. Estava lá, ó, elas são duas naturezas. Elas são imutáveis, elas são inseparáveis, elas não se dividem, né? Então elas estão lá. Então, por exemplo, antes a personalidade de Jesus Cristo era tal que, além das características da natureza humana, possuía também as qualidades e atributos, aliás, da natureza divina, possuía também todas as qualidades e atributos da natureza humana, perfeita e impecável. Semideus, né, irmão? Misturou um pouco do homem, um pouco de Deus e formou um semideus, que já havia crenças assim. Né, no mundo antigo, a mitologia grega conta muito a história dos titãs, né, que é semideuses, né, que são semideuses. Não foi um semideus, não surgiu um semideus, uma terceira criatura, não é isso. Muito pelo contrário. Né? Jesus, a natureza divina possui todas as qualidades
e atributos da natureza humana perfeita e impecável. Então é isso que... A cristologia é isso, gente. Então nós fizemos aqui uma introdução geral à ideia de cristologia, para nós pensarmos. Acho que ele ficou bom para a gente refletir mais. E quando a gente pensar em Jesus, lembrar disso. Olha, Jesus ele é o ser humano perfeito. É o Deus Todo-Poderoso tornando-se um ser humano perfeito e impecável. E ser cristão é ser mais próximo de Jesus. Sempre. O Leonardo Boff, que é um teólogo católico, ele fala assim, olha, humano como Jesus, só sendo Deus mesmo. Fantástico, né? E eu vou terminar a aula com essa frase aqui, para a gente encerrar. Humano como Jesus, só sendo Deus mesmo. Obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos, a quem está assistindo. Né? E até a próxima.